vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesta festa da Imaculada, como nós começamos a rezar, fizemos a nossa oração, eu queria aproveitar também esse momento para falar um pouquinho dessa necessidade da gente cultivar com o Espírito Santo uma intimidade. A profecia do Messias, o anúncio do Messias, da encarnação, se dá pela ação do Espírito Santo. Quando Maria pergunta como é que isso vai acontecer, e o anjo então responde: o Espírito, o Senhor te envolverá com sua sombra. Vai ser uma ação do Espírito de Deus. É a ação do Espírito de Deus que vai gerar na história o Messias, o Salvador. É pela ação do Espírito Santo que esse mistério acontece no ventre de Maria. O Espírito possibilita a concepção. Então podemos dizer que na origem está a ação do Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, nós não conseguimos ser cristãos de fato, não construímos uma espiritualidade, porque é o Espírito Santo que faz com que a alma humana deseje por Deus. Porque as pessoas que estão aí mergulhadas nas coisas do mundo, elas até detestam rezar. Porque elas têm a ausência desse Espírito de Deus. Então, se nós queremos que as pessoas rezem e comecem uma caminhada cristã, nós deveríamos fazer que essas pessoas passassem pela experiência com o Espírito Santo. Muitos de nós também foi assim. Foi num seminário de vida, numa tarde de oração, numa experiência de oração, num retiro espiritual. Nós tivemos ali o encontro com o Espírito Santo e a partir dali nós iniciamos uma caminhada na igreja, na comunidade, nos envolvendo nos grupos, movimentos. A partir do encontro que nós tivemos, um toque do Espírito Santo em nós. Porque só o Espírito de Deus é que pode fazer que a alma deseje ardentemente pelo Senhor. O Espírito me faz desejar as coisas do alto. O Espírito faz com que a minha alma tenha sede da eternidade. É o Espírito Santo que me leva a águas mais profundas da oração.
Sem essa intimidade com o Espírito Santo, nós somos os cristãos de senso, nós somos o cristão de cultura, que minha avó era cristã, por isso eu sou cristão, meu pai e minha mãe eram cristãos, eu era um católico, por isso também eu sou. Eu sou um católico de tradição cristã, de geração em geração, mas eu não sou um católico, um cristão de uma experiência do Espírito de Deus, movido pelo Espírito Santo. Além do Espírito nos levar para as águas mais profundas da espiritualidade, o Espírito também nos dá uma sede de conhecimento. Eu desejo conhecer cada vez mais, por isso eu leio, eu estudo a Sagrada Escritura, eu busco a história da igreja. É o Espírito que me dá a sabedoria para eu saber separar as misérias humanas daquilo que é a ação de Deus. Como muitos fazem, e às vezes até nas faculdades, que sem o Espírito Santo ficam remexendo as misérias da igreja, como se a igreja não tivesse defeitos e misérias, porque a igreja é composta por homens e mulheres que têm virtudes, mas que também têm defeitos. E sem a ação do Espírito de Deus, fica só preso nas misérias da igreja, na fase de escuridão da igreja, principalmente da Idade Média, fica preso nas misérias dos escândalos, dos contra-testemunhos, e a ausência do Espírito de Deus nos cega para ver homens e mulheres que consumiram sua vida pelo Evangelho. Que até mesmo na Idade Média, aonde se prevalece, ali se evidencia a miséria da igreja, foi onde também nós tivemos grandes santos e santas, homens e mulheres, que esta atualidade, que esta geração não consegue gerar santos e santas. Onde vivemos na modernidade, na era da tecnologia, da informação, etc., etc., porém, nós não temos santos e santas. Porque nos falta o Espírito de Deus, que nos tira da superficialidade e nos leva para as águas mais profundas, e é ali naquela profundidade que se dá o encontro com o sagrado, que provoca mudança existencial no ser humano. É comum a gente ouvir as pessoas dizendo: eu não entendo a Sagrada Escritura. Os textos bíblicos são difíceis de serem decifrados. É claro que isso é fato, mas o que me faz não entender a Sagrada Escritura é justamente a ausência do Espírito de Deus em mim. Jesus diz aos seus discípulos:
Tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós ainda não sois capazes de entender. Por quê? Ainda não fizeram a experiência de Pentecostes. Ainda não fizeram a experiência do Espírito Paráclito, que vos recordará todas as coisas, que vos levará a decifrar os textos. O Espírito que vai nos remeter para o universo da palavra, que vai nos capacitar a entender, a digerir a palavra. Nós estamos estes dias lendo a primeira leitura extraída do profeta Isaías. São belíssimas, de uma beleza incomparável os textos de Isaías. Mas nós também podemos nos comportar como funcionário da rainha de Candace, lá nos Atos dos Apóstolos. Quando Filipe aborda, eu diz, entendes que está lendo? E ele responde, como posso entender, se eu não tenho quem me explique, quem me faça entender? Como eu posso entender, dentro daquilo que é possível, os mistérios divinos? Como que eu posso entender o universo das Sagradas Escrituras, se eu não tenho essa vivacidade do Espírito em mim? Se eu não tenho o Espírito que me arrebata para dentro do texto e me faz captar as ideias do texto e transformar esse texto em seiva espiritual que alimenta a minha vida diária. Na filosofia, trabalha a ideia do conhecimento. E diz a filosofia que o conhecimento, nós temos o sujeito e o objeto. O sujeito é aquele que quer conhecer e o objeto é aquilo que deve ser conhecido. E a filosofia diz que o conhecimento é o sujeito que sai de si, penetra no objeto, navega no universo do objeto, e ao retornar, ele retorna com os caracteres do objeto, que é o conhecimento. Aquilo que o sujeito conseguiu captar do objeto, isto é o conhecimento. Eu conheço o objeto, porque eu fui capaz de entrar na esfera do objeto, captar esses caracteres do objeto, e eu tenho então o conhecimento do objeto, o conhecimento da coisa. Vamos colocar o sujeito como nós humanos cristãos, o objeto, a Sagrada Escritura que deve ser conhecida. Eu não consigo sair de mim e penetrar na Sagrada Escritura. Eu não tenho essa capacidade. E eu preciso do Espírito Santo, que vai me tirar de mim mesmo, me introduzir no universo da Sagrada Escritura, para eu captar os caracteres, esses detalhes, captar a ideia, o Espírito. Ao retornar para mim, eu tenho o conhecimento da Sagrada Escritura. E isso em todos os demais objetos que devem ser conhecidos. A leitura de um livro, eu me reporto para dentro de um livro, e no final do livro eu tenho as ideias, eu sei do que esse livro se trata.
eu não decoro o livro, eu capto as ideias do livro, a alma, o espírito do livro. Eu sei contar as ideias desse livro. Porque eu fiz esse movimento de entrar dentro do universo do livro e captar o seu espírito, os seus caracteres. É isso que a razão, o intelecto provoca. O Espírito Santo provoca em nós esse movimento. O Espírito, ele é capaz de nos arrebatar de uma tal forma e nos introduzir dentro do divino. E ao retornar desse movimento, eu tenho uma experiência do sagrado. Eu vivi uma experiência mística, aonde o Espírito me fez me misturar com o divino e o divino se misturar em mim. E eu tenho uma experiência de Paulo, não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Porque é a experiência de Jesus com o Pai. Jesus dizia, quem ver o Pai, quem me vê, ver o Pai. Porque eu me misturo tanto com o Pai, e o Pai se mistura em mim, que quem me vê, vê o Pai. As pessoas falam de unção, pessoas ungidas, nisso e naquilo outro. O que é a unção? A unção é o resultado de uma intimidade do humano com o divino. O conhecimento da dimensão espiritual, da dimensão religiosa, que não pode ser só de intelecto, é um conhecimento resultado de uma relação de intimidade entre o humano e o divino e o humano. Nós somos tão íntimos, tão amigos um do outro, que em mim está presente o amigo, e no amigo está presente eu. O Espírito nos põe no movimento de uma simbiose, de uma unidade, de uma comunhão, de mistura do humano com o divino, que nós vamos nos divinizando e, consequentemente, nos santificando. Quanto mais íntimo, mais misturado no divino, mais santo eu vou sendo. Quanto mais distante, mais superficial, menos santo eu sou. Eu preciso do Espírito Santo. Até para eu ter oração cotidiana, eu ter a minha oração diária, eu ter meus momentos de oração, eu preciso do Espírito de Deus que gera esse hábito em mim, faz com que a minha alma tenha sede de Deus, porque a minha alma tem sede de Deus, eu sou arrastado para a presença do sagrado. Porque a minha alma tem sede de Deus, eu sou movido. É como se fosse uma força que me puxa, me põe diante de Jesus. As pessoas na dependência química, elas dizem que não conseguem se libertar por si mesmas, porque parece que uma força dentro delas arrasta para o boteco, arrasta para a droga. Nesta analogia, a presença do Espírito em mim é uma força que me move, me arrasta, me puxa para o que é sagrado, para o que é divino, para a presença, porque eu gosto de rezar, porque eu gosto de adorar, porque o Espírito em mim me move para adorar. Ele me arrasta, ele me impulsiona, ele me inquieta para eu adorar. Como é bom, como diz o salmista, uma só coisa eu peço ao Senhor, habitar todos os dias da minha vida no seu santuário, porque o Espírito me arrasta, me move, me impulsiona para o santuário, porque o Senhor está ali por excelência. O outro salmista vai dizer, que alegria quando me disseram,
Vamos à casa do Senhor. É o Espírito Santo, a alegria, é o Espírito que me move, me puxa, me empurra para a casa do Senhor, porque na casa do Senhor eu encontro o Senhor por excelência. O Senhor é onipresente, mas na sua casa, ali está o tabernáculo, por excelência está o sagrado, aonde o humano contempla, aonde o humano encontra, aonde o humano se deleita na sua presença. Diz a história que Santa Catarina de Sena tinha uma intimidade com Cristo, com Deus. Ela era movida no Espírito, que só dela traçar o sinal da cruz, ela já entrava em êxtase. Era uma mulher que não sabia o que era superficialidade, mesmice da oração. Que vivia uma intimidade com Cristo, aonde a sua alma era tomada. Então, quando ela comungava, então ela saía de si. Porque ali é uma intimidade, uma mistura do humano com o divino, que já não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Teresa de Ávila, João da Cruz, grandes místicos. Quem são os místicos? Aqueles que têm uma amizade tão profunda com o Espírito de Deus. Tão profunda. Isto falta na maioria de nós, irmãos e irmãs. Esta intimidade com o Espírito Santo. Nós passamos o dia pedindo tantas coisas. Entre elas, cura, libertação, milagre, cura de fulano, libertação do fulano, bênção disso, milagre daquilo, mas nós passamos o dia pedindo e não pedimos o Espírito Santo. Porque o dia que nós chegarmos às experiências, a experiência de profundidade, de águas profundas, de amizade com o Espírito Santo, eu não vou precisar mais pedir cura, porque a presença do Espírito em mim já me cura. Quando eu chegar a essa experiência com o Espírito Santo, eu não preciso mais pedir libertação, porque o Espírito em mim já me liberta. Foi o que nós rezamos no início. À medida que o Espírito vai tomando todo o nosso ser, ele vai expulsando o que não é de Deus em nós. Nós seríamos muito mais curados, libertos, agraciados, abençoados, muito mais do que pedindo, se nós cultivássemos essa experiência com o Espírito Santo, essa intimidade com o Espírito de Deus, que gerou Cristo no útero de Maria. O que não poderia gerar na nossa vida esse Espírito Santo? Nós viveríamos no mundo e não seríamos de fato do mundo. Buscai as coisas do alto, diz o apóstolo Paulo. Mas a primeira coisa do alto que nós precisamos pedir ao Espírito Santo, e tudo virá por acréscimo. Eu não dou conta de rezar o texto, não vai dar conta mesmo. Eu não consigo rezar o rosário, não vai conseguir mesmo. Porque para que tu possas rezar o rosário, somente o Espírito Santo pode te capacitar, te dar sabor a cada oração. A missa, eu não vou à missa porque a missa é a mesma coisa, é um senta-levanta. Não é a mesma coisa, não é senta-levanta, porque cada missa, o Espírito me dá um sabor diferente da missa. Ele me faz me mergulhar de uma forma diferente da missa passada. Toda a comunhão tem um sabor diferente, não é o mesmo. É o Espírito que me leva a saborear a Eucaristia. Cada palavra proclamada não é a mesma. O texto não é o mesmo. Porque o Espírito se encarrega de tornar o texto diferente, de me dar sabor diferente, uma audição diferenciada do mesmo texto, uma compreensão diferenciada do mesmo texto.
E toda oração que eu rezo, que eu vou fazer, não é a mesma. Porque o Espírito não se repete. Não repete ação. É uma ação nova. Se 10 momentos de oração eu fizer durante o dia, são 10 movimentos do Espírito e não se repete. O Espírito faz nova todas as coisas. O Espírito dinamiza o mesmo. Por isso, irmãos e irmãs, era isso que eu queria que a gente se despertasse para essa necessidade de clamar todos os dias, ao amanhecer, dizer: Espírito Santo, vem sobre mim, ilumina, dá sabedoria, dá-me entendimento, dá-me compreensão, dá-me luz. Dinamiza o meu dia de hoje, Espírito Santo. Intimidade com o Espírito Santo. Vamos ser amigos do Espírito Santo. Não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos. Amigos. E concluindo, um dos conceitos de amizade, a amizade é uma alma em 2 corpos. Os amigos têm uma alma em 2 corpos. Eles se sentem, eles se conhecem. Eles não precisam dizer um para o outro, porque um percebe, um capta o outro. Eles têm um entrelaçamento tão íntimo, tão profundo, que eles se percebem, que eles se sentem, eles se conhecem, eles se completam. Sejamos amigos do Espírito Santo, para que haja essa relação, esse entrelaçamento do divino com o humano, e nos completemos por essa presença mística do Espírito em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que nós temos agora? Você vai falar? Aproveitando esse alimento para nossa alma tão profundo, esta homilia, nós iremos agora nos colocar diante desse altar onde acontece o maior milagre da face da terra. E eu convido todos vocês a se colocarem sentados. Podemos nos colocar nesse momento com o coração voltado para esse altar, onde a graça do Espírito Santo nos traz essa verdade deixada por Jesus. É o Espírito que nos leva mesmo a ser apaixonados pelo altar, pela missa. Eu gostaria que a gente pudesse dar uma salva de palmas por essa maravilhosa homilia profunda. E aproveitando que Deus é tão bom, que esta homilia vai ficar gravado no nosso canal do YouTube, Paróquia Imaculada Conceição, para que depois em casa pedir o Espírito Santo para a gente ouvir 1, 2, 3, 4. Às vezes a gente fica ouvindo um bocado de música que só fala besteira o dia todo, repetindo no nosso ouvido, essas músicas de traição, de adultério. Comece a ouvir pregações como essa, homilias como essa, 1, 2, 3, para que você e a gente entenda cada vez mais a importância do Espírito Santo na nossa vida. É a ação do Espírito Santo que moveu a gente fazer uma festa tão bonita, uma festa de 9 dias. É o Espírito Santo que coloca o Padre Carlos de pé, porque nós já estamos na 7ª vigília sem dormir. Eu estava até tomando café aqui para não perder nenhum momento dessa homilia, né? Porque Deus é muito generoso. Vocês receberam uma pulseira de cor rosa, e essa pulseira, ela também tem o QR Code, que nos facilita também no momento do ofertório. Para a gente construir, a gente precisa do Espírito Santo, mas precisa também da generosidade. Então, que você possa agora fazer o seu ofertório. Você que está em casa, aproveita também, tem o QR Code aí aparecendo para você. Além de fazer essa oferta, eu convido você a dar o like, a você compartilhar e fazer com que este canal seja também
um canal de transmissão da palavra de Deus a tantas pessoas que ainda não conhecem, tá bom? As nossas irmãs e irmãos, os nossos irmãos vão passar também com essa colinha. Se você quiser fazer de forma material sua ajuda, para que a gente possa fazer com que essa festa, ao final, a gente possa pagar todas as nossas dívidas em nome de Jesus. Muito obrigado. A sua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas ofereceste por nós com toda a fé. Vamos renovar este sacrifício de Jesus, morte e ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz. Fazer da vida uma oblação, culto agradável a Deus, é fazer a oferta do próprio coração. Sobe a Jerusalém, sem igual, vai, apresenta ao Pai teu menino luz que chegou no Natal, e junto à sua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas ofereceste por nós com toda a fé. Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus, morte e ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz. Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oblação, culto agradável a Deus, é fazer a oferta do próprio coração. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, com bondade as nossas humildes preces e oferendas,
E como não podemos invocar nossos méritos, socorrei-nos com o remédio da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação. Louvar-vos e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, princípio e fim de todas as coisas. Vós preferistes ocultar o dia e a hora em que Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá sobre as nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Naquele tremendo e glorioso dia, passará o mundo presente e surgirá novo céu e nova terra. Agora e em todos os tempos, Ele vem ao nosso encontro, presente em cada pessoa humana, para que o acolhamos na fé e o testemunhemos na caridade, enquanto esperamos a feliz realização do seu reino. Por isso, aguardando sua vinda gloriosa, nós vos louvamos unidos aos anjos e santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai-vos estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Enviai o vosso Espírito Santo. estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,